Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos estudarmos uma importante lição, onde estaremos falando sobre o patriarca Jó e a trágica perda dos seus filhos. Queremos convidar a você a estar conosco até o final desse vídeo para juntos estudarmos esse importante assunto. Então está aí mais uma lição, a lição de número 10, que estaremos ministrando nesse trimestre, no dia 4 de junho, no domingo. Eu sou o presbítero Marcelo, congrego na Igreja Assembleia de Deus, sou professor de escola dominical há alguns anos, e estamos ministrando agora as lições de jovens e também de adulto aqui no canal do YouTube. Queremos convidar vocês a ficar conosco até o final desse vídeo para juntos estarmos estudando esse importante assunto. Então nós estaremos falando sobre o sofrimento de Jó. O apóstolo Paulo nos orientou que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. A verdade prática diz: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar com quem não tem esperança. Então, a morte é algo que ela pode vir a qualquer momento. É uma das maneiras como Deus nos chama para a sua glória, ou é através do arrebatamento ou através da morte. O que nós vamos estudar aqui é sobre uma inversão da ordem natural, que na ordem natural os filhos enterram seus pais, quando os pais morrem de velhice, pela idade avançada. Mas estaremos estudando aqui quando isso acontece no sentido contrário, quando os pais enterram seus filhos. Isso normalmente acontece quando a morte é trágica, ou através de uma doença, através de um acidente, uma morte precoce. Não dá para mensurar a dor de um pai que enterra seu filho. Imagina você quando se enterra 10 filhos de uma vez. Estaremos estudando sobre isso e também sobre a murmuração da mulher de Jó. Estaremos falando um pouco sobre o porquê que ela mandou que Jó amaldiçoasse o seu Deus. Aí alguns comentaristas chegam até a criticá-la, dizer que ela era uma mulher desordeira, que era uma mulher que vivia como uma rainha, que era uma mulher que ela não temia a Deus, por isso ela disse aquilo. Mas não dá para afirmar isso. Por quê? Porque num desespero, muitas vezes falamos aquilo que depois venhamos arrepender. Ela estava desesperada e não agiu com a razão e sim com o coração. Diferente de Jó, que tinha uma experiência mais profunda com Deus e diante de toda a dificuldade ele conseguiu ser sensato e entender que Deus está no controle de todas as coisas. Então estaremos trabalhando sobre isso. Nessa lição estudaremos sobre o patriarca Jó e a morte trágica de seus filhos. Veremos a sua reação e também da sua esposa. Estudaremos, baseado nessa história, como é difícil a perda de um filho e como podemos confiar no Senhor diante de uma dor tão grande, que é quando os pais enterram os filhos. Então nós vamos estudar sobre isso, como viver, como sobreviver a uma situação dessa, quando a gente vê pais enterrando seus filhos por acidente, por doença, por morte, por alguma tragédia, e como nos comportar, sendo nós servos de Deus, diante da morte precoce, diante de uma morte prematura. Como eu devo agir? Será que eu tenho o direito de estar triste? Será que eu tenho o direito de estar de luto? Será que eu tenho o direito de chorar? É isso que nós vamos ver aqui diante desta lição tão importante. Então, estaremos aqui falando sobre a família de Jó. Quem era Jó? Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. Segundo alguns historiadores, ele era edomita. Viveu pelo menos entre os séculos 25 a 28 a.C., uma época anterior a Abraão. Era um homem que já conhecia a Deus e era íntegro, vivendo seguro em sua casa. Segundo os rabinos, os anos finais da vida de Jó foi o dobro dos anos anteriores, portanto viveu 280 anos. Então isso é uma ideia. Os rabinos acreditam que se Deus deu tudo em dobro para Jó, é provável que também tenha dado ele a idade. Então acredita-se que ele viveu 280 anos. Há outros que dizem 210. Isso não é relevante, é só para entendermos que ele viveu 140 anos depois da tragédia, depois que Deus restituiu para ele todos os seus bens, ele viveu mais 140 anos. Então ele tem vivido entre 210 a 280, mas isso não é tão relevante, é só para entendermos que era um homem que viveu num período bem anterior a Abraão, lá pelos anos 2500 a.C., bem antes de Abraão,
né? E ele já conhecia a Deus, né? Conhecia a Deus, era um homem que já conhecia a Deus e era íntegro vivendo em sua casa. E já oferecia sacrifício, mas você não vai ver nenhum resquício da lei no livro de Jó. Por isso é considerado um livro que foi feito, um fato que aconteceu bem antes do patriarca Abraão, porque a lei veio com Moisés, bem depois de Abraão, mas já existia lá sacrifícios e a sua maneira litúrgica de adorar a Deus, né? Considerações no livro de Jó. Então nós vamos ver aqui algumas considerações para nós entendermos um pouco sobre esse livro. Ele é atribuído a sua autoria a Moisés. É considerado um livro sapiencial, ou seja, é aquele livro que faz parte da sabedoria rabínica, né? Faz parte da Taná dos Ketuvim, que são os escritos. A Bíblia hebraica é dividida em 3 partes, nós já estudamos sobre isso, que é a Torá, os Nevim e os Ketuvim. Os Nevim são os profetas, a Torá é a lei, e os Ketuvim são os escritos, a parte onde entra a sabedoria e os históricos, que na divisão da Septuaginta é um pouco diferente. Sua teologia gira em torno da origem do mal e o sofrimento do justo. É o único livro que aborda o problema do mal. Olha que interessante. 2 temas importantíssimos tratados nesse livro. O primeiro é o problema do mal, porque mostra ali o mal atingindo um homem, né, Satanás trazendo mal, e a origem do mal ali é o próprio Deus, que ele permite que Satanás toque na vida de Jó. Então, de onde se originou o mal na vida de Jó? Do próprio Deus. Ele permitiu que Satanás fizesse, mas foi permissão dele. Quem fez o mal foi Satanás, mas a origem, a permissão foi de Deus. Não é Deus que fez mal a Jó, mas ele permitiu que Satanás o fizesse. Então, a origem do mal ali, ainda que originou-se na atitude de Satanás, mas por uma permissão divina. É um livro que sustenta a si mesmo, não é associado a nenhum outro livro da Bíblia. Portanto, pode ser considerado isoladamente, ou seja, todos os livros da Bíblia, ele existe alguma referência a outro livro da Bíblia, né? Mas esse livro não, ele é um livro isolado, né? Ele é um livro que pode ser estudado isoladamente, até pelo fato de ele ser escrito num período bem anterior aos próprios, né? Até o próprio livro de Gênesis, como alguns acreditam, né? Também é um livro que, a semelhança de Gênesis, mostra a ação astuta de Satanás. Então ele é um livro que é um dos primeiros livros da Bíblia a mostrar Satanás, né, assim como o livro de Gênesis, atuando, né, ali no Velho Testamento, tentando. A Bíblia diz que num dia em que vieram os filhos de Deus, veio entre eles Satanás. Então mostra, na mesma visão que mostra no livro de Gênesis, né, ele ali no Éden, tentando Adão. Esse livro é o único livro que mostra lá no Velho Testamento Satanás lá no céu, diante de uma reunião dos filhos de Deus, né? Assim como ele aparece lá em Apocalipse também, né? Como o dragão, aquilo aparece no meio dos filhos de Deus. É um livro que trata o problema do mal. Também é uma teologia única neste livro, porque os outros livros não tratam, né? Não entra em detalhe. Esse livro tem ali os debates, né, com os amigos de Jó, falando sobre a origem do mal e também sobre o sofrimento do justo. Como pode uma pessoa que serve a Deus sofrer, né? Isso é uma pergunta feita até hoje, né? Muitas vezes a pessoa, quando vê alguém bom morrer, ver uma pessoa boa, assim, como pode Deus permitir que essa pessoa morra e tantas pessoas ruins sobrevivem, estão vivendo, né? Essa é uma pergunta que foi feita pelo salmista, pelo Asaf, né? Como pode o ímpio prosperar em teu caminho e eu que sou justo, lavando as minhas mãos na inocência, passar dificuldade? Então esse livro ele trabalha um pouco sobre esse assunto. Lógico que ele trabalha dentro de uma visão hebraica, dentro de uma visão judaica. Então, aonde existia a retribuição, a lei da semeadura era muito mais enfatizada do que hoje no período da graça, né? Então a gente já estudamos um pouco sobre isso. Então é um livro muito peculiar. Ele está colocado na 3ª parte da Bíblia hebraica, que são os Ketuvim, que são os escritos. Também já se tratando da Septuaginta, faz parte dos livros de sabedoria. A esposa de Jó. Não temos nenhum relato sobre a esposa de Jó, a não ser o que está escrito no livro. Ela ganhou fama de insana e ambiciosa por reclamar da perda dos bens e dos filhos, mas pelo texto deduz que ela não abandonou, e o que falou foi em momento de desespero. Jó a chamou de doida por mandá-lo amaldiçoar Deus. A palavra aqui é Nehalot, que significa
insensata. Na verdade, o texto diz que Jó chamou ela de insensata, né? Ele fala como doida, diz tu, outras traduções diz como uma louca, diz tu, mas na verdade a palavra original, que é Nehalot, significa insensata. Ele falou assim, você está agindo com insensatez, você não está sendo sensata no que você está dizendo. Esse seria o termo que Jó usou para repreender a sua esposa no momento de desespero. Aí você diz, mas ela mandou Jó amaldiçoar Deus. Coloca-se no lugar daquela mulher. Ela tinha 10 filhos, vivia em tranquilidade no seu lar. Com certeza via a justiça de Jó. Jamais ela pensaria que um dia ele iria cair naquela situação. Ela estava no conforto. O próprio Satanás disse para Deus, você tem cercado, tem se colocado como uma muralha em roda de Jó, protegendo ele. Então, quando ela viu aquela situação, ela falou assim, o que adianta servir Deus dessa maneira? Não aceito. Quantas pessoas nós conhecemos que por causa da perda de um ente querido começou a perder a sua fé, né? Então, mas é um momento de fragilidade, é um momento de ser trabalhado, né? Há casos em que pessoas precisam ir até em psicólogos por causa da perda de um ente querido. Imagina, ela perdeu, foi 10 filhos. Se coloca no lugar dela. Ah, mas então você diz que é justo o que ela fez? Não estou dizendo que é justo. Estou dizendo que é compreensível o desespero, a pessoa falar coisas que venha a se arrepender depois. Tanto é que Deus, em momento algum, você vai encontrar na Bíblia Deus amaldiçoando esta mulher. Pelo contrário, os outros 10 filhos que Jó teve foi com ela. Então todos os bens materiais que Jó recebeu em dobro, ela fez parte dessa recompensa também. Então, se Deus tivesse amaldiçoado ela, talvez Deus daria para a mulher, para Jó, quem sabe, outra esposa e mataria ela, né? Porque muitas vezes no Velho Testamento isso era assim que as coisas aconteciam. Mas o que Deus fez? Quando Deus restitui a saúde de Jó e dá ele todos os bens, é com esta mulher que ele continua vivendo os seus mais 140 anos. Então, não podemos julgar e dizer que Deus a puniu. E Deus, entendendo a nossa fragilidade, ele sabe que há momentos em que nós falamos coisas que entristece ele. Mas ele é um Deus misericordioso, entende a nossa fragilidade e nos perdoa, e no momento certo ele até nos repreende quando necessário. Então, vamos lá um pouquinho aqui. Um outro problema, isso aqui já é um problema mais de tradução, não vamos, só para efeito de curiosidade, você pode depois pesquisar, é que a palavra amaldiçoa teu Deus e morre, amaldiçoa teu Deus e morre. Esta frase foi usada pela mulher de Jó diante do fato, porém existem algumas considerações a ser feito em termos da palavra amaldiçoa. No original, a palavra que aparece é bendiz, né? Bendiz, que seria barak, né? Essa palavra hebraica, barak, significa bendiz. A palavra kolol, né? Amaldiçoa, aparece no restante do livro. Alguns acreditam que a palavra barak foi usada em uma espécie de eufemismo nesse trecho. O que é Barak? Barak significa bendiz ao teu Deus e morra, né? Então os rabinos, eles não aceitam que essa mulher falou para amaldiçoar. É verdade que em todas as Bíblias que encontramos, você vai encontrar a palavra amaldiçoa. Então há teólogos que acreditam que a palavra Barak apareceu como uma forma de eufemismo, ou seja, para aliviar o termo, né? Eufemismo é quando você quer aliviar um termo mais pesado. Então, mas a palavra que aparece lá, pode pegar um original, você vai ver que aparece a palavra barak. Barak significa no hebraico bendiz. Aí você fala, por quê? Então ela diz, abençoa o teu Deus e morre. É uma possibilidade dela ter dito esta palavra, porque lá nos principais originais não aparece a palavra que seria amaldiçoa, que seria kolol, né? Kolol seria amaldiçoa teu Deus, amaldiçoa, né? Ela falaria lá então kolol, Yahvé, né? Mas ela fala barak. Então é só para efeito de pesquisa. Aí você fala assim, não, eu acredito que ela falou foi amaldiçoa, não tem problema, só estou mostrando que se você pegar uma Bíblia, um interlinear da Bíblia, um original hebraico, você vai encontrar essa palavra barak, que você pesquisa ela, você vai entender que essa palavra significa bendiz. É a palavra que aparece no texto onde ela fala amaldiçoa teu Deus e morre, né? Só para efeito de estudo mesmo. Os filhos de Jó. Como no caso da mulher de Jó, os seus filhos também, não há nenhum relato além do que se encontra no texto. Tudo o que se sabe é que eram festeiros, e Jó se preocupava com essas festas que eles faziam, e os santificava como meio de purificá-los. O texto não diz que eram festas escandalosas, mas Jó se precavia. O que tudo indica, eram eles harmoniosos, pois convidavam uns aos outros para a festa. Então parece, quando você vê a história dos filhos de Jó,
que eles realmente tinham ali momentos de confraternização e eram muito unidos, porque um chamava os outros para as festas, né? A Bíblia não diz que as festas eram escandalosas, a Bíblia não diz que eles faziam coisas imorais, a Bíblia não diz que eles faziam ali algo que profanasse o nome de Deus, mas a Bíblia diz que Jó se preocupava. Ele fala, porventura, como eles faziam festa regada a vinho, e o vinho muitas vezes, como a Bíblia própria diz, tira a inteligência, pode ser que em um momento de embriaguez, quem sabe, eles tenham falado algo que venha blasfemar contra Deus. Então Jó se precavia, o santificando e sacrificando, fazendo sacrifício em prol da vida deles. Um grande exemplo de um grande pai que se preocupa com a espiritualidade dos filhos. Mas interessante que mesmo ele fazendo isso não impediu que esses meninos morressem, mas eram amigos entre eles, eram irmãos harmoniosos, a gente percebe pela maneira como eles faziam essas festas. Então, mas o que nós sabemos dos filhos deles é só isso, não temos nada mais a relatar sobre eles, não sabemos o nome, não sabemos como eram, mas sabemos que eles eram sim filhos harmoniosos entre si. Lidando com a morte dentro da família, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. A morte é algo que pode nos surpreender a qualquer momento, e na ordem natural, os filhos enterram os pais e não o contrário. E quando isso acontece, é algo oriundo de alguma tragédia. De todos os males na vida de Jó, o que mais marcou foi a perda dos filhos. Principalmente no caso de Jó. 10 filhos morreu no mesmo dia sem nenhuma explicação plausível. A morte não é o fim, mas nos deixa marcas profundas enquanto aqui na terra. Então vamos entender um pouquinho. Quando acontece toda aquela tragédia que você conhece aí na história, lá no início do livro, aí o que mais marcou a perca na vida de Jó foi exatamente a perda dos filhos. Por quê? Eu vou explicar. Quando Deus mata os 10 filhos de Jó, aí você fala assim, mas Deus deu ele tudo em dobro, e deu ele mais 10 filhos, né? Mas eu te pergunto, um filho substitui o outro filho? Não substitui. Então, mesmo que Deus tenha dado ele todos os bens materiais, ele teve mais 10 filhos, mas esses filhos que morreram, esses não voltaram. Então ficou ali uma marca, né? Já vi um pregador dizer que quando você perde um filho, é como se você tivesse amputado uma parte do seu corpo. Você vai conviver com isso, mas vai estar sempre lembrando que falta alguma coisa ali. Você aprende a conviver com isso. Então, imagina a dor da saudade, né? Ele tinha lá 10 filhos, a Bíblia que eram os mais bonitos da terra, 10 filhos, mas os outros 10, eu imagino Jó lembrando da infância, lembrando dos momentos bons que ele teve com aqueles filhos, né? Então, ovelha, quando morre, você coloca outro no lugar. Bens materiais é substituível, você pode trocar, mas pessoas não. Então, ele mesmo tendo 10 filhos, mesmo que ele restituiu em dobro tudo que ele tinha, eu tenho certeza que uma marca ficou em Jó. Os seus 10 filhos que morreram. Aqueles 10 filhos que não foram substituídos por mais 10, porque para Deus o ser humano não é número, não é quantidade. Então 10, Deus deu para ele mais 10 filhos porque ele tinha 10, mas os outros 10 que morreu, né? Você acha que um filho pode substituir um outro? Você, por exemplo, que perdeu um filho, depois nasce outro, ele substitui? Jamais, né? A marca fica, você vai sempre lembrar. A dor da saudade, isso é saudável, né? O que eu não posso é deixar isso trazer para mim sofrimento. Mas é saudável você lembrar de momentos bons que você viveu. Quem não lembra do ente querido e lembra de momentos bons que viveu com ele, né? E às vezes da saudade. Você não pode deixar o desespero tomar conta e sofrer por isso. Mas é uma coisa que é interessante que muita gente não observa. Não, Jó perdeu tudo, mas Deus deu ele em dobro. Mas os filhos, ele continuou com a sua perda, né, com a sua dor de não ter aqueles meninos, aqueles primeiros filhos com ele. Mas ele teve mais 10, poderia ter os 20 filhos, porque os 10 filhos que Deus deu para ele não é substituindo os outros 10 que ele tinha, né? A família ficou do mesmo tamanho, mas faltando alguém que Jó tinha experiências com ele ali bem diferente das que teria com os próximos filhos. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua esposa. Não dá para imaginar o sofrimento nessa esfera. A perda de todos os filhos no mesmo dia é uma única tragédia. Qualquer um entra em desespero e corre o risco de fazer como a mulher de Jó e culpar a Deus. Jó sacrificava pelos filhos para os proteger e todos morrem. Foi isso que seus amigos não entendiam. Como pode Deus punir um justo, né? Então, é aquilo que nós acabamos de falar, né? Não dá para mensurar a dor de perder 10 filhos no mesmo dia.
Já é complicado perder um, imagina os 10 filhos. O camarada, ele tinha lá dentro da sua casa 12 pessoas, ele, a esposa e 10 filhos. Agora Deus vai, faz uma partida na família dele e fica só o casal. Todos os filhos morrem. Aí ele sofre, passa por todo aquele processo, depois Deus restitui para ele a saúde e dá para ele mais 10 filhos para trás. Vai ficar a marca, vai ficar a saudade, vai ficar aqueles momentos bons que ele viveu com eles, aqueles momentos de alegria que ele teve com aqueles meninos. Mas vai viver uma nova vida, mas aqueles fica a marca da saudade. Então não dá para entender. E Jó santificava os filhos, e ele fala que o que ele mais temia veio sobre ele. Então parece que Jó tinha medo de que qualquer coisa acontecesse. Então os amigos dele não entendiam. Como pode? Se você santificava seus filhos, você sacrificava por eles e Deus os matou, com certeza o seu sacrifício estava sendo em vão. Você não estava fazendo algo com o coração aberto. Eles falaram isso com Jó. Você pega os discursos lá de Nadab, Bildade, né, do próprio Eliú, né, eles falavam que Jó não era justo, que Jó tinha alguma coisa, que Deus não puniria um homem como fez com Jó se ele não devesse algo. Né? Isso era uma mentalidade do Velho Testamento. Nós já falamos sobre isso, sobre a lei da semeadura, que no Velho Testamento era muito mais enfatizada do que no Novo Testamento. Então, eles não tem como, Deus não vai fazer isso com um homem que é fiel a ele, né? Só que eles não sabiam que por trás de toda essa confusão toda estava Satanás tentando Jó para provar para Deus que ele não era tão fiel assim. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. Mesmo diante da notícia da perda dos bens e dos filhos, Jó manteve sua integridade a Deus. Isso não quer dizer que ele não tenha sofrido. O versículo 20 fala, né, que ele rasgou suas vestes e caiu na cinza. Afirma que ele rasgou suas vestes e caiu em profunda tristeza, mas mesmo assim adorou a Deus. É interessante que Jó teve tudo em dobro, mas os filhos que perdeu não voltou mais. Uma ovelha é substituível, mas um filho não, que eu acabei de dizer. Então ele perdeu tudo. Os filhos tiveram mais 10, mas os outros não tiveram. Então aquela marca ficou pro resto da vida. A investida de Satanás deixou uma marca profunda em Jó. Né? Mas Jó manteve a sua integridade a Deus e sabia que ele falava: "Nu saí da minha mãe e nu tornarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Tudo o que Jó está dizendo é o seguinte, que tudo pertence a Deus. Né? Então, se ele quis tirar, está no controle. Né? Muitas vezes Deus age de maneira que nós temos dificuldade para entender. Né? Às vezes nem aceitamos a ação de Deus. Mas quando Deus age, ele tem um propósito. Né? E o propósito de Deus sempre será para o nosso benefício, para nos ensinar algo, para nos dar uma instrução. Né? Muitas vezes precisamos aprender e aprendemos com as dores, aprendemos com as lutas, aprendemos com as batalhas. Né? Até com as derrotas nós tiramos lições importantes para a nossa vida, para futuramente estar orientando pessoas a não entrar pelo mesmo caminho. Então tudo na nossa vida é uma experiência quando nós passamos por ela com sabedoria e com temor de Deus. É o que aconteceu com Jó. Eu imagino alguém perguntando para Jó assim: Jó, você perdeu os 10 filhos, Deus te deu tudo em dobro, mas os outros 10 filhos, se era do Senhor, ele levou, ele me deu mais 10 filhos maravilhosos, tenho saudade dos demais, mas vou viver a minha vida com o que eu tenho daqui para frente. Por quê? Porque ele entende que até aqueles 10 que Deus deu para ele, se Deus em qualquer momento quisesse tirar, tirava também. É isso que ele entendia que tudo pertencia a Deus. Agora, o cristão e o luto. Não é comum, em meio à perda de um ente querido, questionarmos o porquê da morte precoce, principalmente. Não é comum a gente questionar isso. É nessa hora que aprendemos com o patriarca Jó a não blasfemar de Deus. Como já foi dito, o livro de Jó não responde porque o justo sofre. Tudo que temos foi Deus. Portanto, para o cristão, o que importa é o além-túmulo, onde estaremos após esta vida. Então, a nossa maior esperança, o apóstolo Paulo, ele foi bem claro, né? Lá no capítulo 15 de 2 Coríntios, ele diz que se nós esperarmos a Deus só nessa vida, somos considerados os mais miseráveis dos homens. Então, a nossa esperança maior é além-túmulo. Então, quando perdemos alguém, um ente querido, que morreu na presença do Senhor, ainda que sintamos a falta daquela pessoa, ele vai estar em condições melhores do que nós, que está nos braços do Pai, livre do corpo de pecado, com a possibilidade de não pecar mais, está garantida a sua salvação. Então essa é o consolo. Foi o que Jesus falou quando ele falou que Lázaro ressuscitaria, e a Marta falou assim: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Mas Jesus falava da ressurreição naquele momento. Mas a nossa esperança maior é sabermos que se o nosso tabernáculo se desfizer
né? Aqui nessa terra nós temos uma morada com Deus. Então essa é a nossa maior esperança. A tristeza pode vir, é permitido você ter luto, é necessário inclusive ter um momento de luto, um momento de você processar aquela perda, mas isso não pode tirar a sua fé, não pode deixar, essa tristeza não pode abater você, como estudamos lá no texto, abatido mas não desanimado, não estamos destruídos, porque ainda que a morte vem, ela para nós é uma tristeza, mas não é o fim, né? Ela é o início de uma nova caminhada com Deus. E quando eu entendo isso, eu fico tranquilo em relação aos que partiram. Eu tenho que preocupar mais com os que estão aqui, né? Então nós temos essa esperança de que a morte para o cristão, ela não é o final da vida, mas é o início de uma nova vida nos braços do Pai, livre do pecado, que é nosso maior triunfo, né? Que é estar livre do pecado. Vivendo o luto, não é errado termos o nosso momento de luto. Isso faz parte de nossa vida. Mesmo acreditando que as pessoas estão nos braços do Pai, o que a priori nos conforta, a dor da ausência é inevitável, principalmente porque a morte interrompe muitos projetos, né? Quantos pais que viam a filha morrer, né? E ele tinha projeto de ver ela entrando na igreja, casando, né? Filhos, ele se tornando um grande profissional, e de uma hora para outra a morte vem e ceifa aquela vida ali, né, ou que seja através de uma tragédia, através da enfermidade, e todos os projetos que aquela pessoa tinha, ou que os pais apostavam naquela pessoa, ali são findados, né? Então, é por isso que há sofrimento. Nossa, eu sonhava em ver meu filho casando, meu filho sendo um grande profissional, mas a morte não permitiu. Então, o luto, ele é importante, e só que a ausência vai trazer dor, né? E essa dor, ela não é pecado. Tem gente que acha que é falta de fé. Não é. É a ausência da pessoa que vai te trazer. Não é o fato dela ter morrido. Porque quando Davi ora pela criança que nasce de Betseba, ele ficou ali orando enquanto ela estava viva. E quando ela morre, ele volta e reveste ali a sua roupa real e vai comer. Se pergunta aí, enquanto a criança estava viva, tu orava por ela. Agora que ela está morta, você não ora mais? Ele fala assim, é porque enquanto ela estava viva, eu acreditava que Deus poderia curá-la. Mas agora que ela morreu, ela não tem como vir mais até mim, mas eu irei até ela. Então Davi tinha consciência que a morte, todo mundo iria passar por ela, independente de ser mais novo ou mais velho, é fato que todos morreremos, né? Todos morreremos, como diz o apóstolo Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, é o fato que todos morreremos. A única coisa que pode impedir a nossa morte, e que nós esperamos isso com muita ansiedade, é a volta de Jesus, porque não provaremos a morte. Então, só não vai provar a morte aqueles que fazem parte do arrebatamento. Mas tirando o arrebatamento, todos morreremos, mais cedo ou mais tarde. E precisamos estar preparados para isso. Estar preparado para que esse dia venha e não nos pegue de surpresa. Porque a morte não pode ser para nós um momento de terror, mas sim um momento de louvor. Como diz o salmista, preciosa é a vista do Senhor a morte dos santos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque também finda ali a oportunidade de ele ser salvo. Mas se o camarada morre cristão, morre salvo, ele está muito melhor. Eu tenho certeza que se chegar lá no céu e convidar ele para voltar, ele não vai querer voltar não, porque ele está em condições muito melhores do que a nossa. Então, continuamos vivendo sempre, e estará diante de nós a marca da ausência, né? A ausência que vai traz a dor. Mantenha a esperança. A morte é uma consequência do pecado, porém Cristo é a nossa ressurreição. E o cristão, quando morre, seja por meio natural ou precoce, tem uma vida eterna com Deus. Então isso é um conforto muito grande. Você saber que a pessoa que morreu, né, ele tem uma vida com Deus, seja precoce, seja por morte natural, por velhice, mas ele está com Deus. Isso traz um grande conforto, né? Então eu não preciso estar preocupado para onde aquela pessoa foi, né? O que traz tristeza é quando você vê alguém que morre no pecado, porque você sabe também para onde essa pessoa foi. Mesmo assim, não adianta eu entristecer, porque não vou poder fazer mais nada, né? Após a morte segue-se o juízo. Paulo diz, nós que gememos nesse tabernáculo, mas desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então Paulo entende isso, ele está falando igual Jó, eu estou gemendo neste corpo, eu estou sofrendo neste corpo, e Paulo é justo, mas a nossa vitória é a nossa habitação. Então, mesmo que eu sofra, é o que ele diz lá em Corinto, sofrendo, sendo atribulado, sendo angustiado, mas não desanimado. Por quê? Porque nós temos a habitação que é do céu. E ele ainda vai mais além, fala assim, ele fala sobre o tabernáculo, eu citei aqui a referência, porque lá fala assim, que se essa casa se desfizer, nós temos uma casa eterna com Deus. Depois você lê com mais tranquilidade, o 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1 a 4, onde ele fala sobre essa diferença. Aí você entende como que o justo pode sofrer, porque o nosso sofrimento,
ele não anula a nossa salvação, ele não anula a nossa bênção. Ainda que estamos sofrendo, somos abençoados. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade, o sofrimento do cristão não anula as promessas de Deus sobre a vida dele, porque a nossa maior vitória é estar com o Senhor. E o apóstolo Paulo ele ainda vai mais além dizendo, ainda que por mais que nos venha tribulação, o mais importante é estarmos com Deus. Isso é o importante, essa é a nossa maior vitória. Não adianta eu ter uma vida boa aqui, uma vida de paz, mas quando chegar do outro lado, eu não encontrar com o Senhor. Então o que mais importa é como termina, não é como começa, né? E é claro que no céu não existe laço parentesco, lá todos são como anjos. Mateus capítulo 22, versículo 30. Por quê? Porque existe um problema aqui teológico, não vou entrar muito no mérito, sobre como vai ser no céu. Vamos supor, meu pai, no céu, ele continua sendo meu pai? Meu irmão de carne, no céu, ele continua sendo meu irmão? É claro que não, porque no céu são como anjos. Anjos não existe parentesco, né? O meu pai, ele é meu pai de sangue, pela carne, mas ele não gerou minha alma e nem meu espírito. Então o que vai para o céu não é a carne. Então os laços humanos ficam aqui. Então, mesmo que a gente fale assim lá no céu, né, sentarei à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, né, como a Bíblia diz, é para nós entendermos mais ou menos como será. Mas lá no céu, né, a minha mãe, ela não é minha mãe, né? Ela é uma alma e um espírito igual eu serei, né? Aí você fala assim, mas isso é complicado. Então lá no céu eu não vou ver meus parentes como parentes, não. Será uma outra atmosfera. Como eu entendo isso? Eu citei aqui Mateus 22, versículo 30. Um homem teve uma mulher, né? A mulher teve um homem, esse homem morreu. Ela casou com outro homem, esse também morreu. E foi assim até o sétimo. Lá no céu ela será esposa de quem? Jesus falou que de nenhum deles. Todo laço parentesco acaba ali. Lá não é de nenhum deles, porque lá no céu são como anjos de Deus. Então não existe nem sexo, lá não existe homem e nem mulher. Então aquele que é homem aqui e aquela que é mulher aqui, lá no céu não existe essa separação. Lá só seremos como os anjos, assexuados. Não haverá definição de sexo. Então lá não haverá mulher e nem homem lá no céu. Isso é muito complexo, mas é um estudo que você pode depois estudar com mais afinco para você entender isso aí. Se você tiver alguma dúvida também, pode estar nos perguntando um pouco mais sobre isso, que nos comentários a gente pode estar trazendo para você um estudo, né? Quem sabe até um vídeo falando sobre essa questão de como será além túmulo em relação ao parentesco, ao nosso corpo, porque aí a nossa alma, como será além túmulo? A gente pode estar assim trabalhando, inclusive dentro desse texto de Mateus, né? Não, a mulher foi casada 7 vezes, mas no céu ela não é esposa de nenhum deles, né? Elas são todos se nivelam, né? Nossa conclusão, aprendemos que o luto é necessário, porém é um tempo onde ele é saudável, mas não pode nos tirar a fé. Podemos nos entristecer, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Jó entendeu isso, por isso superou a perda. O fato de eu aceitar não nos impede de termos saudade. Só não podemos deixar a saudade nos dominar. O que eu estou dizendo aqui? Porque às vezes tem gente que quando tem saudade de alguém, né, pode ser que num momento ou outro, num momento de fragilidade, você está muito, né, emotivo, você pode até chorar, né, lembrando daquela pessoa, isso não é pecado, né? Mas isso não pode tirar a sua paz, isso não pode te colocar de cabisbaixo, você precisa estar sempre olhando para cima, né? Às vezes você fala assim, nossa, quando eu lembro de fulano, eu até choro, né? Choro, mas por outro lado, você deve se alegrar que ele está com Deus. Essa dor da saudade, isso não impede, isso não é pecado, isso é natural do ser humano sentir falta da presença daquela pessoa, mas você não pode, em momento algum, deixar que isso abata você, né? Perder um filho, perder uma esposa, perder um marido, perder um irmão, né? É triste, mas a nossa maior alegria é saber que essas pessoas estão com Deus, né? E do lado de lá nada mais pode ser feito. Então, infelizmente, é aceitarmos e deixar a vida correr normalmente, porque assim como Davi falou, eles não voltarão mais, mas nós iremos até eles. Então, vamos até eles de cabeça erguida, né? Como diz um antigo pregador, a morte para o cristão é como um cavalo de batalha. Quando ela vem, o cristão monta no lombo dela e diz, me leva para a glória. Né? Nós não precisamos ter medo da morte. Quem tem que ter medo da morte é aquele que está fora da presença de Deus. Mas o servo de Deus, ele não precisa ter medo. A morte não é o fim, é o início de uma nova vida com Cristo. É o que nós estamos aprendendo aí. Então, ainda que há sofrimento, como o apóstolo Paulo fala, podemos sofrer de várias maneiras,
mas jamais nos abateremos, porque nós sabemos para onde estamos indo, sabemos o final da nossa vida e com quem estaremos do outro lado. Isso é mais importante que qualquer coisa nessa vida. Aqui tudo é passageiro, aqui de uma certa forma a gente vai morrer, né? Quem morreu precoce, quem vai morrer natural, mas é fato, é a única certeza que o homem tem nessa vida, que um dia ele vai morrer, né? E que ele possa morrer na presença de Deus, como Ezequias, né? Que ele, Senhor, acrescenta-me mais. Lembra que eu fui fiel a ti, e Deus acrescenta para ele mais 15 anos de vida. Nesses 15 anos ele fez algo que não foi agradável, né? Como se ele tivesse morrido, talvez ele teria evitado de ser ele o precursor do cativeiro babilônico, mostrando os bens para os embaixadores de Babilônia, né? Deixou o coração se exaltar, se invadir, se mostrou tudo, né? Então é muito importante aceitar os desígnios de Deus, aceitar o propósito de Deus, aceitar aquilo que Deus determinou. Se é a morte, que seja a morte, né? Se é sofrer, que seja sofrer, porque o crente, a Bíblia fala assim, que os passos de homem bom são confirmados pelo Senhor, ainda que ele caia, ele não vai ficar prostrado, ele pode cair, pode estar passando por um deserto, mas ele vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória, porque ainda que nos venha a tribulação, ainda que nos venha a morte, ainda que nos venha a perseguição, ainda que nos venha a dor, como diz o apóstolo Paulo, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nada disso pode nos separar. Eu estando grudado com Cristo, eu passo por qualquer situação, sabendo que do outro lado eu terei uma recompensa. Então está aí mais uma lição, onde nós aprendemos sobre a trágica a perda dos filhos, né, de Jó, e aprendemos também como nos portar diante do luto. Entendemos que luto não é pecado. Você não pode deixar. Eu conheço pessoas que ficam 5 anos, 6 anos sofrendo. Isso não é normal, isso não é saudável, né? O máximo, como o nosso comentarista diz, né, segundo os psicólogos, no máximo 6 meses. Passou dali para lá, você passa a ter mais saudade do que o luto propriamente dito. Se passou daí, você já tem que ficar preocupado. Eu preciso viver, né? Eu conheço casos, né, de pessoas que chegam o dia das mães, não conseguem comemorar com outras pessoas porque a mãe morreu. Isso já faz 5 anos. Né? Não tem sentido, né? Já passou, já não tem mais. No primeiro ano, quem sabe, né? No segundo ano, mas 5 anos, né? Então a vida continua, a gente precisa entender isso, e esse é o processo que nós vivemos nele, né? A vida continua e precisamos estar de cabeça erguida, caminhando enquanto o Senhor nos dá força para caminhar. No mais, estamos aí com mais uma lição. Quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo, pedindo a você que ficou até o final, que dê o seu like, né, dê um joinha ali para estar nos ajudando na divulgação deste canal. Também ative o sininho para você receber as notificações das lições que estamos lançando aqui, né? E compartilhe com alguém que você conheça. Se inscreva no canal para nos ajudar. E estamos comentando também a lição de jovens. Logo depois dessa, a gente está sempre lançando um pouco depois a lição também de jovens. Você também pode estar assistindo o vídeo ali, também ali nos ajudando na divulgação. No mais, quero agradecer a todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.